Olá pessoal, eu sou o professor Fernando e o assunto de hoje é saúde e segurança no trabalho na área de eletroeletrônica. O investimento em prevenção e em regularização da segurança vale a pena para as empresas porque aumenta o grau de conscientização e confiança dos empregados, o que se reflete na economia e imagem da empresa. Além disso, minimizando os custos com acidentes, a empresa deixa de ter outros gastos, como atrasos na produção, além de encargos de advogados e indenizações. Você sabia que as empresas com mais casos de acidentes de trabalho a partir do dia 1º de maio de 2010 passaram a pagar um valor maior de seguro acidente de trabalho? É o SAT? Pois é, fique sabendo. Para efeito de cadastro de acidentes do trabalho pela empresa, uma das principais referências é a norma NBR 14.280 de 2001, que em seus procedimentos de classificação nos subtópicos do item 2.8 define possíveis causas de acidente de trabalho como sendo fator pessoal de insegurança, causa relativa ao comportamento humano, que pode levar à ocorrência do acidente ou à prática do ato inseguro. Ato inseguro. Ação ou omissão que, contrariando o preceito de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de acidentes. E condição ambiente de segurança. Condição do meio que causou o acidente ou contribuiu para a sua ocorrência. Vamos ver a seguir exemplos de situações que ilustram algumas condições e atos inseguros. A primeira figura é essa aí. Quem nunca fez uma gambiarra dessa em casa, hein? Ou quem pelo menos nunca viu? Eu já vi várias vezes. E essa imagem então? Será que esses dois estão correndo perigo de vida? Esse pintor aí com certeza nunca estudou a NR35. O quadro ao lado apresenta exemplos de causas de acidentes de trabalho na área de eletroeletrônica. Temos como causa fator pessoal de insegurança, exemplos: executar tarefas para o qual não foi capacitado, utilizar máquinas e ferramentas em situações ou de forma inadequada e trabalhar sem dar a devida atenção à tarefa que está sendo executada. A diferença entre essa causa e as seguintes está no fato de que o trabalhador não está consciente do risco ao qual está se expondo, quer seja por falta de treinamento, quer seja por influência dos fatores psicossociais externos. Dê uma olhada depois em ato inseguro e condição ambiente de insegurança. Nós estamos comentando sobre os riscos que o trabalhador enfrenta no dia a dia, mas o que são riscos? A norma regulamentadora NR9 do Ministério do Trabalho e Emprego define os riscos existentes nos ambientes de trabalho como agentes físicos, químicos e biológicos, que por causa da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. A tabela a seguir apresenta alguns tipos de risco e os seus exemplos. Riscos físicos: ruído, vibrações, temperaturas extremas, pressões anormais, radiações ionizantes ou não ionizantes, umidade e quantidade de luz presente no ambiente. Riscos químicos: produtos químicos, poeiras, névoas, fumaças, gases e vapores. Riscos biológicos: vírus, bactérias, parasitas, fungos e bacilos. E riscos ergonômicos: movimentos repetitivos, levantamento e transporte manual de peso, esforço físico intenso, postura inadequada, desconforto acústico ou térmico, mobiliário ou ferramental inadequado. E como identificar os riscos no local de trabalho? Essa identificação é feita por meio da observação de elementos e circunstâncias propícias à ocorrência de algum tipo de acidente ou condição que afete a segurança e a saúde do trabalhador, no próprio ambiente e nas condições normais de trabalho. Esse procedimento é chamado de análise preliminar de riscos, mais conhecida por sua sigla, APR.
As APRs são obrigatórias e têm função essencial, por exemplo, na montagem e manutenção de linhas de transmissão de energia elétrica, seja para a identificação de todos os possíveis riscos do local onde as atividades serão realizadas, seja para destacar aquelas que são inerentes à própria realização das atividades. Quando realizamos uma APR, devemos priorizar a prevenção do acidente, tentando eliminar ou minimizar as suas possíveis consequências. Quando a APR é finalizada, suas indicações são registradas em um documento formal e são divulgadas para que as pessoas que trabalham no local tomem conhecimento e passem a atender às indicações e procedimentos de modo a evitar os acidentes. Para minimizar os riscos e as consequências dos acidentes, é preciso atender às indicações das medidas preventivas indicadas pela APR. Porém, essas indicações se completam com a adoção pela empresa de políticas e procedimentos que contribuam para esse objetivo. Dentre essas, o treinamento e a conscientização constante dos funcionários são estratégias amplamente utilizadas. As ações de segurança e proteção da saúde dos trabalhadores se fundamentam em atender às NRs do Ministério do Trabalho e Emprego. Veja a seguir algumas das NRs que se aplicam à área de eletroeletrônica. NR 10, Segurança em instalações e serviços em eletricidade. É referência para a detecção e adoção de medidas de controle dos riscos das atividades que envolvam eletricidade. NR 18, Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Atua de forma complementar no que se refere a trabalhos em altura, sobre escadas e andaimes. NR6, Equipamento de proteção individual. Traz as indicações sobre o uso e a gestão desses equipamentos. A NR10 diz que em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. Também diz que, em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. A NR10 também diz que, nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. O uso de equipamentos de proteção também é essencial para prevenir ou minimizar riscos. Eles são indicados na APR de acordo com a sua atividade. Eles são classificados como equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Os EPCs, ou equipamentos de proteção coletiva, como o próprio nome diz, são de uso coletivo. São exemplos de EPCs: vara de manobra isolada, sistema de aterramento temporário, escadas com isolamento e cinturão trava-quedas, que é a imagem que vocês estão vendo nesse momento. Nessa imagem nós temos a vara de manobra isolada, o sistema de aterramento temporário e as escadas com isolamento. E fique alerta, é imprescindível que você use os equipamentos de proteção individual para realizar as atividades no seu trabalho, pois, além de garantirem a sua saúde e segurança, podem impedir que você sofra lesões muito sérias no caso de um acidente. Existem algumas regras básicas para a manutenção da segurança no ambiente de trabalho. Mantenha-se sempre atento na atividade que está realizando. As distrações são a causa de uma grande parte dos acidentes. Muitos dos acidentes ocorrem por displicência dos funcionários, que se acham muito experientes. Respeite os riscos, pois, se ocorrer um acidente,
pode ser o último da sua vida. Utilize sempre roupas, ferramentas e equipamentos adequados para a atividade que está realizando. O improviso pode expor você a um risco desnecessário. Sempre que possível, desfrute de uma boa noite de sono. O cansaço gera distração que pode causar acidentes. Manter-se sempre hidratado. Afinal, cerca de 2/3 do nosso corpo é composto por água, que é essencial para a nossa atividade. E caso esteja doente, avise seu supervisor e procure um médico. Você pode não estar apto a realizar suas tarefas com segurança.